E é isso aí, minha gente. Estamos online aí para todo o planeta Terra. Recebendo agora o Lucas também. Ixi, Cadê? agora pegou. Esperei minhas janelinhas aí. Só posso colocar 6 de cada vez. Não se reveza. Eu posso trocar comigo. Boa. A gente vai ter que se revisar um pouquinho. 6 janelas, mas o resto pode continuar falando que vai ser ouvido também. Pode continuar falando. Nós já temos ali espectadores. Então, gente, para dar início aí à nossa live, eu vou falar com o professor Maurício aí para fazer uma apresentação do que a gente está pretendendo fazer no dia de hoje. Surpresa, né? É surpresa. Mas então é isso. Vamos começar aí, gente. Pode falar, professor. Então, acho que é uma alternativa, quer dizer, uma oportunidade para a gente explorar outros meios, né, que a gente não usa habitualmente, né, que são bastante positivos, na verdade, né, acho que não é sempre que a gente consegue estar presencialmente, né, em encontros como esse, e fazer das adversidades uma oportunidade para a gente usar caminhos diferentes, aí é sempre uma boa, né. E aí a ideia do tema que a gente pretende abordar hoje aí, falar um pouco sobre carreira, mercado, como cobrar, veio da expectativa de alguns alunos aí, em especial a Lucy, não sei se a Lucy está online aí, a Lucy esses dias falou especificamente para o Felipe, a gente tinha que ter uma aula, ou um bate-papo, ou um encontro, alguma coisa sobre como cobrar, como passar orçamento. Então, acho que é uma dúvida de todo mundo aí, e cada um tem um pouquinho, alguma experiência aí que pode compartilhar, né? Eu vou estreando aí particularmente. Eu não sei se eu tenho muita experiência nessa parte de contratos, acho que quem atende a clientes grandes aí tem mais experiência, né? Talvez o Vini, o Thiago, que já trabalhou em produtoras diferentes, Felipe também, o Lucas, que já assinou contrato com editoras internacionais e tal. Mas o que eu posso dizer, assim, em termos de carreira, assim, da minha experiência, primeiro, obviamente, é a formação, né? A formação continuada, né? Acho que a inserção no mercado é uma consequência de uma formação constante que a gente tem que buscar por todos os meios, todos os tipos de cursos, palestras, oficinas, está vivenciando o meio constantemente daquele que você pretende ingressar, mesmo não sabendo exatamente, né, qual segmento dentro do desenho, das artes, você gostaria de atuar. Acho que tem que estar ligado em todos os caminhos possíveis, e está sempre pensando um passo à frente, né? Eu falo que quem quer se profissionalizar não tem que esperar aparecer o trabalho para ir se profissionalizar, né? Tem que já atuar como um profissional desde cedo, né? Desde sempre, em termos de disciplina de trabalho, de horas de estudo, em termos de seriedade no que você faz, no que você investe, e algumas atitudes, por exemplo, uma coisa simples que ajuda muito, assim, já adiantar o lance do MEI, sabe, microempreendedor, uma hora você vai acabar precisando emitir uma nota, né, e esse processo do MEI, ele é simplificado, mas é chatinho, assim, tem muitas etapas, tem que ir na prefeitura, pró-cidadão, não sei o quê, um negócio que facilita bastante, dá algum trabalhinho no começo, mas aí quando eventualmente aparece um cliente pedindo alguma coisa para você, você não vai perder pela falta da emissão de uma nota, né? Então... Só adiantar um pouco, essa parte agora você não precisa mais ir na prefeitura nem nada, já você consegue resolver tudo online já. Maravilha, né? Tem que pegar algum certificado, algum alvará, alguma coisa, faz tempo que eu fiz já. Primeiro tinha que fazer tudo no portal, depois passou a ser bloco de notas, depois voltou a ser tudo online, né? Melhor ainda, a tendência é digitalizarem cada vez mais essas ferramentas aí, né? Aí você paga R$50 por mês e quita com isso os impostos aí até uma faixa boa de faturamento, né? Então,
Esse tipo de coisas que você pode ir adiantando, coisas que um profissional tem que ter, que a gente não precisa esperar formalmente estar trabalhando para alguém para já ter uma postura e uma apresentação profissional em tudo que se faz, né? Blogs, portal, perfil, né, que a pessoa vai ter já organizadinho, não precisa ter muita coisa, mas concentra os trabalhos bons, diferencial o que é o pessoal, do que é o que você pretende apresentar como profissional, né? Acho que esse tipo de dica aí. Aí, na prática, cada um vai ter um jeito de começar, cada um vai ter um start aí, vai ter um primeiro trabalho que nem sempre é o melhor, né? Que é aquele que você almeja, mas abre porta para outros, né? Então é isso. Vamos desenrolando o papo aí, a gente vê o que mais surge aí. Eu só queria colocar um adendo aí que isso vai para quem está pensando em ser freelance, né? Porque se você quer trabalhar registrado, não precisa de e-mail, né? No caso, se tu quer trabalhar numa empresa, como estagiário, como ilustrador numa empresa, não vai precisar. Se tu for CLT, né? História. É uma tendência, assim, é bom, desculpa te cortar aí, mas é uma tendência em estúdios produtoras que mesmo você estando, entre aspas, fixo, uma hora você acaba estando, né, emitindo uma nota, alguma coisa. Mas aí né, se você for PJ, né? Se for CLT, você não vai precisar emitir nota, porque daí a contratação normal, carteira assinada e tal, tu não emite nota. E se fizer trabalhos freelas internacionais, também não emite nota fiscal. Daí é outro esquema para poder pagar e emitir nota fiscal, no caso. Dado as atuais situações e tudo mais e mais as empresas têm contratado PJ. Então, Sim, tem alguma forma de resolver isso, pelo menos ajuda bastante. MEI vem sendo uma opção, pelo menos no começo, para a maior parte das pessoas. O MEI, se não me engano, ele tem limite de renda mensal, acho que de 6 mil. Se não fora disso, eu acho que você tem que ir já para PJ simples. Eu acho... PJME, bom dia a todos, né? Acabei de entrar. Bom dia, Lucas. PJME, que seria microempresário, né? Que é um nível acima. Felipe, já aproveito para te fazer uma pergunta, né? Para receber dinheiro quando eu faço trabalho para fora, eu preciso receber eles numa conta jurídica. Não consigo receber o dinheiro numa conta pessoal. E para ter a conta jurídica, tenho que ter empresa, né? Como que tu faz? Eu recebo pelo PayPal, daí a minha conta pessoal fica no PayPal, eu recebo por lá e transfiro para minha conta pessoal na hora que cai no PayPal. Tá, e daí como... Ele cobra uma porcentagemzinha, né? Mas não é nada. E na hora de declarar o imposto de renda? Daí tu pode colocar ali no teu imposto de renda ali, porque tem um contrato que eles mandam que chama, é uma invoice, né? Tem um pagamento ali, que daí quando eles te pagam, quando eles depositam no PayPal, eles mandam por e-mail uma cópia dessa invoice. Sim. E aí tu pode usar isso para poder declarar teu imposto de renda. Legal, bacana. Vamos saber. Eu já tive transferência internacional que foi direto pelo TransferWise e caiu direto na minha conta também, em vez de passar pelo PayPal. Mas eles também cobram uma taxa de transferência. Então, não, isso é normal. Eu sempre faço para o Banco Brasil, daí estou na burocracia. Agora já faz um tempinho não faço, mas tinha que ligar para Blumenau para liberar um pagamento, daí entrava na tua conta, demorava 2 ou 3 dias. Era bem chato, assim. Mas tu tinha que ter empresa, né? Tu tinha que explicar de onde que vinha esse dinheiro, tu tinha que falar com o atendente para explicar de onde que estava vindo esse dinheiro e tal. Mas daí depois, na hora de declarar imposto de renda, estava tudo limpo, né? Estava tudo explicadinho. Sim. Eu acho que é bem isso. Aquele caminho pelo invoice e PayPal é o que tem sido mais utilizado, pelo menos para mim também. Então, de qualquer forma, como falava o Maurício, eu acho que... Mas tu tinha que ter empresa. Se tu vai trabalhar como freela, tu é obrigado a ter um MEI, né? Ou pelo menos algum tipo de empresa para poder passar nota fiscal. Senão, tu não vai ter como fechar contrato com nenhuma empresa aqui no Brasil que seja minimamente séria sem poder passar nota fiscal. Vai ser muito difícil. É uma garantia, eu vou dizer que realmente, e dá uma sensação para quem está contratando também de profissionalismo. Verdade, sim. Então, é exatamente para os dois lados, eu vejo como benéfico.
Eu vou dizer assim, não saiam desesperados antes de ter alguma coisa para fazer o MEI, porque tem uma taxa mensal. E se você não tiver como pagar essa taxa mensal, você vai estar tendo que ter esse gasto independente. Isso. Eu sempre tenho essa forma de pensar, que vai por passos, etapas, quando realmente você vê que a coisa está encaminhada e que vai funcionar, tomar essas medidas de urgência. No caso do MEI, por exemplo, que é para garantir que isso vai funcionar. Porque se você não tiver essa renda, você vai ter esse gasto. Porque eu meti ainda uma taxa que agora eu acho que está uns 59, 60 reais, se não me engano. 60 pila, mais ou menos, né? E por mais que a gente fale, não, mas é só isso, tudo mais, tudo bem, mas você tem isso, aí você tem a taxa Photoshop, aí você tem a taxa de todas essas taxinhas pequenas, no final elas acumulam e ficam um certo peso. Então, por isso que eu tenho essa percepção de que fazer essas medidas, elas são mais na base da necessidade também. Ô, Jean, queria te fazer uma pergunta aí que eu mais ou menos acompanhei o momento que você estava na produtora e Sim. houve essa transição, né, essa mudança geral de paradigma. Eu vi a produtora lá ter 2 salas enormes com 30 funcionários, aí eu voltei um ano depois, lá tinha uma sala com meia dúzia de funcionário, e hoje acho que está cada um no canto. Aí fez justamente essa transição de ser carteira assinada para emitir nota para eles, né? Como é que foi? Então, na verdade, foi assim, eu me tornei freela não por opção própria, mas porque foi a situação que se apresentou para mim, eu tive que matar no peito ali, né, de alguma forma. Como o professor Maurício falou, até a gente tinha o contato na produtora, eu que recebia as turmas do professor Maurício lá, né, do curso dele. Quando eu entrei na produtora, tinha 20 e poucos funcionários, e acabou que fomos reduzindo a turma. No final, a equipe, eu acho que tinha, na criação ali, devia ter eu e mais 4 amigos meus, então, foi reduzindo. E até que chegou no momento que a criação toda foi dispensada e eles começaram a contratar só por trabalho, só por projeto, e exigindo nota fiscal, né? Porque daí a gente virou prestador de serviço deles, então tive que correr atrás do MEI, e até na época que eu fiz foi meio burocrático, ter que ir na prefeitura, ter que conseguir alvará e tal. Hoje em dia eu acho que está mais fácil isso. Então é até importante frisar que, pelo menos no meu caso, não foi só o custo do MEI dos R$50, eu aumentou meu IPTU, aumentou minha taxa de lixo, né? A questão aqui que eu estou aqui em São José, né? Não sei, em Florianópolis, em outra região. Mas para mim aumentou todos esses custos, inclusive eu recebo uma outra taxa, como se eu recebesse clientes em casa. Eu trabalho aqui no meu apartamento, numa sala de sei lá, de 2x2 aqui, e é como se eu recebesse vários clientes, tivesse outdoor, tivesse sinalização externa. Então, isso atrapalha um pouquinho, é um custo extra que a gente tem. E a gente acha que vai ser só aqueles R$50 no mês, mas dependendo do acerto da prefeitura, tem mais coisa, né? E, profissionalmente, cara, eu tive que me adaptar. Assim, o começo foi bem difícil para mim, assim, porque é um pouco complicado tu estar acostumado a lidar só com a parte de arte, né? Eu fazia a direção de arte na produtora e, de repente, eu tive que lidar com o cliente, entrar em contato, procurar, buscar clientes. Então, uma coisa que eu acho que isso, aumenta muito. Tu vira uma empresa de uma pessoa só, é exatamente isso. Né? Então, tu tem que ir atrás disso, de divulgar teu trabalho, a burocracia, né, de nota fiscal, que eu não entendia nada disso, né? Hoje em dia, não sei se eu posso dizer que entendo, mas eu consigo me virar com base, pelo menos, questões, né, jurídicas, essas coisas assim. O Vinícius tem razão, não precisa sair fazendo, correndo, saindo, pagando taxa, mas você precisa saber como funciona, precisa estar informado, se tem que adiantar um documento, você já adiantou, aí quando precisar, que às vezes, eu falo muito por mim, assim, desculpa, eu emito nota para evento, né, eu faço caricatura em evento. Aí o cara fala, tem um evento para agora, mas eu preciso dar nota para a semana que vem. Aí na semana que vem fica difícil tirar. Então, se pelo menos você já souber, né, como fazer, melhor. Sim, isso depende de nota da prefeitura, né? O valor é assim, tu pode tirar uma nota sem ter o MEI, tu vai tirar uma nota pela prefeitura, só que aí
eles cobram uma taxinha um pouco maior, né? Tem uma nota avulsa que chama, né? Dá para tirar online. Isso, também dá. Se é um caso de emergência, assim dá para fazer na municipalidade. Mas tu tem só tem uma quantidade limite que tu pode emitir, né? Então, é um salva-vida num caso de emergência, mas se tu vê que a coisa está começando a rolar, já agiliza também, né? E também tem uma questão que não me explicaram, que eu aprendi no desespero, é que tem empresas que exigem que tu tenha uma conta jurídica vinculada ao teu CNPJ. Sim, isso é mais um dinheirão ali. Então eu tive que... No Banco Brasil é 70, 80 pila, mas aí tem outras que dá para fazer que não tem custo, né? Tem, mas essas geralmente demoram bastante para entrar na ativa, né? Eu tive bastante dificuldade com os bancos para eles aceitarem a conta de e-mail, porque é uma conta que gera pouco lucro para eles, na verdade. Né? Gente, eu tenho uma pergunta do Péricles aqui. Péricles Santos, uma pergunta para nós, que ele está falando. Então, o lance é trabalhar como prestador de serviço, então, emitindo nota fiscal. Alguém se habilita aí a responder ao Péricles? Qual é a pergunta? Eu não entendi. Ele perguntou se o lance então é trabalhar como prestador de serviços. Esse é o caminho. O caminho. Eu acho que é um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Escolher, né? Todos os caminhos são válidos. Mas eu acho que tem sido o caminho que mais acontece no momento. Se trabalhar como prestação de serviço, se trabalhar como PJ. Menos e menos, principalmente nesse setor de área que a gente tem tido do CLT. Eu acho que tem 3 caminhos, né? Tem mais opções, sabe? Você pode trancar, é muito fácil se você fizer um CLT depois você trancar o seu CNPJ. É bem rápido de fazer isso online, você consegue. E a grande maioria das pessoas já usam isso. A grande maioria dos estúdios também já são adaptados a isso. Eu não lembro de ter passado por algum estúdio que eu fosse CLT, assim. Nos últimos anos, todo mundo eu sou ao contrário do Thiago. Thiago, porque eu sempre fiz freela, mas sempre fui CLT em algum estúdio, sempre, assim. Até quando o Lucas foi me contratar, né, porque o Lucas foi meu chefe já, aí ele falou que era PJ, eu falei, cara, eu prefiro que seja CLT, não tem como mexer uns pauzinhos aí, e aí eu fui CLT, porque Mas só pro Filipão. Eu prefiro ser CLT. Eu faço freela, mas não como a minha renda total, assim. E por fora, né? Eu prefiro trabalhar fixo em um estúdio e aí pegar os freela que eu quero fazer, porque quando tu é só freela, você tem que pegar às vezes o que aparece, mesmo que seja o que tu não goste, porque é teu trampo, né? O negócio é não deixar todos os ovos no mesmo cesto, né? Eu só trabalho para freela que eu acho legal, assim, que eu curto fazer a parada. Eu acho que tem 3 caminhos, né? Tem um que é tu trabalhar em relação de dependência, seja como PJ ou CLT, que daí tu é empregado na empresa. Tem trabalhar como freela, que daí tu é teu próprio chefe, mais ou menos, assim, digamos assim, mas tu, ao mesmo tempo, tu continua trabalhando para outros, né? Em vez de tu ter um chefe, tu tem um monte de chefes, né? O lado bom disso é que tu se gerencia e que se tu não se der bem com o chefe, tu manda ele para aquele lugar e tu continua com os outros. Ou se um chefe te manda para aquele lugar, tu tem outros, entendeu? Então, por esse lado é um pouco melhor. Por outro lado, se tu é fixo numa empresa, tu tem a certeza que todo final de mês tu vai ter esse dinheirinho na tua conta, né? Eu acho que o equilíbrio que o Felipe faz é bacana, né? Tem um fixo e tem uns freela por fora. Normalmente, quando tu faz freela, tu pode cobrar um pouco mais do que tu cobraria por hora no teu trabalho fixo, né? Por isso, e depois tem a terceira opção, que já é dos artistas um pouco mais... com muito mais chão, digamos assim, que são os que conseguem vender o que eles produzem, né? Que é uma coisa que se encontra mais no ramo da pintura, que são as pessoas que eu pinto o quadro do jeito que eu acho que tem que ser e coloco na galeria e eu vivo dessas vendas, né? Acontece no ramo da ilustração, das histórias em quadrinhos também, de projetos produzidos e tal,
que é a parte mais de empreendedorismo, né, do artista mais empreendedor, e que eu acho que é mais bacana, que é onde tu faz realmente a tua visão, as coisas do teu jeito, e tu consegue viver disso. Eu acho que é o sonho de muita gente isso aí, né? Mas enquanto isso a gente vai equilibrando com as outras formas. Por isso que eu acho que é importante a gente realmente fazer o que a gente gosta, né? Porque eu não conheço nenhum ilustrador que consegue trabalhar só 8 horas por dia. Tipo, eu trabalho 8 fixo e chego em casa, trabalho mais 3, 4, é mais de 12 horas todo dia. Assim. Muitos anos eu trabalhei 6 dias inteiros por semana, mas foram assim uns 10, 12 anos direto, eu trabalhei 6 dias por semana inteiros. E às vezes eram 6 dias de, como fala o Felipe, 10, 12, 14 horas. Mas isso contribuiu mesmo, precisa ser assim. Pelo menos no início, para andar de verdade, você tem que trabalhar muito, você tem que ter muito contato. Sim, depois também. E isso contribui também para o Lucas, contribuiu também para tu chegar no nível que tu tá de arte, como artista, né, cara? Eu acho que foi um período que te deixou afiado aí, e agora tu Sim, as famosas horas bunda, né? De sentar a bunda na cadeira e dar. E trabalhando. Mas também não é isso, não é apenas a qualidade do trabalho, mas também tu aprender a trabalhar. Uma coisa que tu vai aprendendo às vezes na pressão. Cara, não aguento mais trabalhar 6 dias inteiros por semana. Então tu começa a procurar forma de ser mais eficiente em menos tempo, para poder fazer render esse dinheiro, né? Esse trabalho que tu faz. A gente também tem que lidar muito com a situação do aprender a trabalhar, e eu acho que isso já vem desde o processo que a gente está educando e criando e começando a seguir esse caminho. Você já tem que aprender a trabalhar nessa época que você está estudando arte. Porque, no fundo, ela vai só dar uma mudada de repente, e é uma mudada que eu pelo menos, vejo meio que de repente. Na arte a gente não tem um ponto de início e aqui você vai crescendo. A gente não tem, igual várias carreiras acabam tendo, você não tem, você estagia, depois você é efetivado e aí você vai crescendo dentro da empresa. Com arte não tem tanto assim. Você estuda até uma hora que de repente o seu trabalho está com uma certa qualidade. E aí você consegue ingressar no mercado. Só que quando você trabalha tá já com essa qualidade, significa que você já tem que ter tido essa seriedade no seu estudo, e as horas já estão ali, mesmo que seja só um estudo ainda. Bem verdade. Com certeza, com certeza. Esse que é o espírito de se enxergar como um profissional desde a época do estudo, né? Estou atuando como já estudo como eu gostaria de estar trabalhando, né? Sim, é aquele equilíbrio, tu ser teu chefe e teu braço ao mesmo tempo, né? Tu é o peão e tu é o gerente ao mesmo tempo, né? Tu tem que estar com o chicote numa mão e com o lápis na outra. O Bruno tem uma pergunta ali. Aqui em Florianópolis, SC, o MEI abrange todas essas necessidades, desde ilustração, dar aula. Já teve alguma dificuldade em não conseguir fazer alguma coisa na área, pois a lei não abrange, acho que é isso. Olha, eu já emiti nota tanto para evento quanto para ilustração, e é genérico, assim, né, na especificação da atuação, que aparece lá na nota fiscal, ela é genérica, assim, atuação artística e outros não especificado. Então, dificilmente a empresa vai dizer, isso que você fez não é exatamente o que a sua nota especifica. Então, é genérico, assim, costuma... Eu, particularmente, não tive algum problema, assim, não sei se alguém já teve. Eu nunca tive. Já adiantando, se eu não me engano, ilustrador não está como nas categorias MEI. Não tá, a gente não assiste. Não está, Mas tem algo similar, assim, que as empresas aceitam. Cara, ilustrador não tá em lugar nenhum, tu vai fazer médico, eles pedem tua profissão, qualquer coisa que tu vai fazer que eles pedem tua profissão, tem aquele cadastro, nunca tem ilustrador. Então, você acha alguma coisa que sirva para te dar o contorno aí.
Porque eu vi lá que tem doador de sangue, pode ser similar, né? Doador de sangue. Eu tenho umas 7 opções ali, daí eu vou escolhendo a que mais se parece. Então, inseminador, tem essas coisas assim, que pode ser parecido com o nosso. Tem soldador de plataforma petroleira, tem umas coisas absurdas, mas eles falam... bem por aí. De gado. Você tem ilustração, instrutora de arte, você tem editor de vídeo, desse tipo de coisa. Então, tipo, tem qualquer coisa. Só tem que tomar cuidado que cada atividade tem um percentual de contribuição ali, eu acho. Só não botar ali astronauta e tu vai pagar 50% de então, mas no MEI, quando você é optante pelo Simples, não entra uma porcentagem diferente, né? Só a contribuição MEI. E pronto. É só a contribuição MEI mesmo. A não ser que você esteja emitindo avulso. O Péricles falou ali em cima, 17%, acho que se você pagou 17%, você está fazendo só a nota avulsa, né, na prefeitura. Não, para mim muda, de uma nota para outra, de um tipo de nota para outra muda, e eu sou pro 5. Mas o meu não é MEI, o meu é ME, microempreendedor. Já tem outras taxas e outro nível de imposto. Não muda muito, tá? Mas muda de um tipo de cobrança para outro. De uma categoria para outra. Entendi. Eu acho que uma coisa que a gente podia começar falando meio que como começar, como cada um começou. Eu acho que talvez seja um tópico interessante para trazer. Tipo, como foi o seu ingresso no mercado de trabalho já? E eu acho que é uma pergunta. Então fala aí, Vini. Cara, para mim foi bem o que eu já falei. Eu já vinha estudando isso, da arte, era o que eu queria seguir. Na verdade, se eu for começar um pouco essa história antes, eu estava numa área completamente diferente. E aí foi onde eu percebi que eu tinha que mudar. E eu comecei a estudar e levar o estudo já com seriedade. E aí foi correndo atrás de diretores de arte, entrando em contato, mandando e-mail, mandando portfólio, atualizando o portfólio, mandando de novo. Basicamente, o bater na porta de forma digital, até a hora que começou a vingar. Eu tive possibilidade de mudar de país, então eu fui trabalhar fora. Eu estava, na verdade, cursando mestrado também, então eu conseguia fazer freela lá fora e estudar ao mesmo tempo, na correria. E aí, só porque eu estava de freela, visto não vingava, então eu acabei voltando. Mantive uns freelas lá de fora ainda fazendo. Isso foi me dando uma certa tranquilidade para ir começando a caçar outras coisas que me interessavam mais por aqui também. Mas para mim foi bem isso, foi já estar com material de qualidade, com profissionalismo, seriedade, que mostrasse do tipo, para quem fosse me contratar, que é sério, que eu sou um artista realmente que me respeito também como profissional e respeito meu trabalho. E entrar em contato com diretores de arte foi que me abriu as portas. Eu sei que isso para todo mundo não é o caso. Por isso eu até fiz a pergunta para ver como vocês começaram. Peraí, acho que podia fazer um parênteses aqui, porque tem a pergunta da Lúcia ali no grupo, que é sobre cobrar, né? Como cobrar, como precificar o trabalho que você está fazendo, né? Acho que ela gostaria de ouvir especificamente aí o Thiago e o Felipe, que são professores dela. Eu estava procurando aqui na internet, tem algumas tabelas online, né? Não sei se quanto isso estão atualizados, mas tem, por exemplo, a CIB, que é a Sociedade dos Ilustradores do Brasil. Aí eles têm tabelas de valores, de quanto costuma se cobrar, mas eu sei que tem muita variação conforme cidade, conforme o tamanho da empresa que você está emitindo. Então, não sei o quanto essas tabelas de valor que a gente encontra online podem ou não ajudar. Então, vamos ouvir os professores aí. Felipe, sobre como cobrar, a Lúcia aí está pedindo essa ajuda. Vamos lá. Uma coisa que eu acho importante a pessoa ter em mente na hora de cobrar, até já conversei com ela sobre isso, no que vai ser utilizado o teu trabalho, tá? Então, por exemplo, não tem como você cobrar um mascote, mesmo que você demore o mesmo tempo para fazer, seja o mesmo mascote que uma pessoa que vai pegar aquele desenho e colocar na parede de casa ou dar de presente para o namorado. Não tem como tu cobrar a mesma coisa se for um mascote de uma marca de roupa, por exemplo.
Porque vai muito quanto que aquela pessoa, porque na verdade não vende o seu desenho, né? Você vende o direito de uso da imagem do teu desenho. Então tem que ver quanto que aquela marca, aquela empresa vai lucrar em cima do seu desenho. Isso agrega também no valor que você vai colocar nele. Então não tem como, por exemplo, você cobrar um valor que você vai fazer na padaria do teu bairro para fazer um logo para a padaria do teu bairro, o mesmo valor que se você fosse fazer um logo para uma campanha da Coca-Cola, sabe? Então, o direito de imagem é diferente. O teu desenho, ele não vai vender o teu desenho em si, mas direito de imagem então é a mesma coisa de, sei lá, um ator que vai fazer um comercial para Fanta e um ator que vai fazer um comercial para o Dolly. Com certeza ele vai ganhar muito mais dinheiro fazendo comercial para Fanta, porque o direito de imagem dele vai ser mais valorizado. E a mesma coisa com o desenho. Então, a gente tem que pensar nisso também, no que vai ser usado o nosso desenho para poder cobrar da melhor forma possível. E em questão de horas, tem muitos ilustradores que cobram por desenho, tipo, um desenho X com tal complexidade, que vai ser usado em tal mídia, eu cobro valor X. E tem ilustradores também que cobram por hora. O problema de quem está começando, que eu vejo assim, em cobrar por hora, é porque às vezes a tua deficiência técnica pode estar sendo impactada, vai impactar para o cliente, por exemplo, né? Uma coisa que na real você levaria 3 horas para fazer, porque você ainda está aprendendo, você está começando, talvez você leve 6 horas. Então você cobrar por hora no começo é um pouco injusto com o cliente, porque você está cobrando horas a mais de uma coisa que não é porque o trabalho demora aquele tempo. Às vezes você está com uma deficiência técnica e está te fazendo demorar mais para fazer aquele serviço. Então, acho que são esses 2 pontos, assim, né? Você ver para que vai ser o seu desenho. Se você for fazer um desenho para um livro, o mesmo tamanho do desenho, se for para a capa do livro e for um desenho com uma ilustração interna, não vai ter o mesmo preço. Ilustração de capa vai ser uma ilustração que vai ter um preço agregado maior. Então, ter esse bom senso de para que vai ser utilizado é muito importante. Em qual mídia, a tiragem daquilo, né? Porque se, por exemplo, você vai lá, um exemplo, você faz uma capa de caderno e o cara vai lá e te paga para fazer uma capa de caderno e você não conversa sobre tiragem, nada. Você meio que dá a ilustração para ele por R$1.000. Ele vai lá e faz 1.000 cadernos. O caderno dele foi lá e apareceu na novela das 8 e virou uma febre aquele caderno. Tá todo mundo comprando. Ele vai pagar para a gráfica, imprimir de novo, ele vai pagar tudo de novo, só que você só ganhou os R$1.000. Então é bom você fazer por tiragem. É R$1.000, 1.000 cadernos. Se você for imprimir mais cadernos, eu quero uma porcentagem em cima disso. Então, o teu desenho, você nunca vai vender o seu desenho, você vai vender o direito de imagem, né? Para a pessoa poder utilizar aquilo para fazer uma logo, para fazer uma coisa, mas o desenho é seu. Então, por isso que é muito importante saber para quem você está vendendo a tiragem, fazer um contrato. Tem empresas, as empresas que eu trabalho, que são para fora, eles já têm um valor fixo, então a gente paga tanto para fazer tal arte, quer ou não quer? Ah, beleza, aceito. Eles fazem um contrato e tal, e aí você recebe essa grana. Só que se você for fazer freela com uma empresa de publicidade, por exemplo, você vai ter que fazer um contrato. Aquilo ali é muito importante isso. E se você for fazer commission, você tem que saber que o valor que você vai ganhar, um desenho que a pessoa vai colocar na parede do quarto dela, não é o mesmo valor que você vai cobrar para fazer um jogo de carta, por exemplo, um game. Então, saber qual mercado você quer trabalhar, se é de commission, se você quer fazer freelance, se você quer fazer estampa de camiseta, e dentro desse mercado, o legal é procurar profissionais que já estão lá dentro para poder te auxiliar, né? Chegar, cara, eu estou entrando agora no mercado de estampa de camiseta, como é que você faz para cobrar? Como é que está o mercado? Como é que está o mínimo e o máximo? E essas tabelas, igual da CIB, ajuda também, é um norte legal, assim, no começo eu usava bastante essas tabelas. Assim. É bom também para mandar para o cliente essa tabela, quando o cliente se fala, está muito caro, aí, tá aqui a tabela do... E meu preço está dentro do que ajuda um pouco para o cara ver que tu não está inventando, né? Que tu não está passando a faca no cara, que está dentro do que se cobra no mercado, né? Só para dar uma clareza no termo, commission tende a ser um trabalho que não vai ser utilizado comercialmente, tá? Então é um trabalho que você faz para alguém, uma pessoa física, no caso. Normalmente não para a empresa, e é bem isso. É um trabalho que a pessoa vai colocar na parede da casa, é um trabalho que ela vai guardar, mas não, a pessoa que compra uma commission, ela não pode ganhar dinheiro com aquilo.
tá? E aí vai também um pouco da boa-fé e de você dar uma pesquisada em relação àquela pessoa para saber que se não estão te enganando nessa hora de fazer commission. E tem alguma palavra equivalente para commission, então? No sentido de não ser assim, 1 para 1, sei lá. Eu acho que eu separo como commission e ilustração, o trabalho realmente. Eu separo mais dessa forma. É a natureza do cliente, né? Eu não conheço outra palavra. Né? Eu também não. Eu tenho alguma diferença assim, em relação à tabela. Preço tabelado, eu não gosto muito de fazer, eu não sigo muito essa tabela e tal. Eu acho que o grande diferencial que você tem é você poder conversar com o cliente diretamente. Não está dando para te ouvir, Vocês estão conseguindo ouvir o Thiago? Mas não estou ouvindo direito, Thiago. Mas tem fone aí, Thiago? Tira o dedo do microfone. Não tá. Fone de ouvido com o microfone pode ajudar. Se eu entendi, é com relação a cobrar tabela e tua opinião com isso, né? Ele falou que não faz tabela, né? Porque depende de cliente, isso. Vocês conseguem ouvir? Agora eu tô ouvindo. Melhorou. Eu não Agora Opa. Leitura só leitura labial aqui. Vocês conseguem ouvir agora? Sim. Agora sim. Então, assim, eu não gosto de seguir muito essas tabelas precificadas, porque eu acho que a grande vantagem de você ser um é você poder negociar diretamente o seu preço. Isso te dá uma vantagem no mercado, sabe? Então, eu procuro ficar fora disso. Geralmente, eu gosto de cobrar, eu sou animador, né? Então, eu cobro ou por segundo de animação, ou por diária de trabalho, e aí depende do quanto você cobra a sua diária, ou senão eu cobro por projeto fechado, analiso o projeto do cliente, passo um orçamento para ele, negocio os preços, condições, etc., e cobro por projeto. Geralmente eu cobro dessas 3 formas. Mas assim, independente do jeito que você trabalhe, se você segue tabela ou não, da forma que você cobra, você precisa se conhecer, sabe? Você tem que saber quanto tempo você demora para fazer um trabalho, quanto que você quer ganhar mensalmente, ou qual a complexidade do trabalho. E tudo isso leva tempo. E para você conseguir essas informações, você precisa fazer projetos, você tem que trabalhar, você tem que ter mais oportunidades disso. Então, no início, o ideal é que você faça tudo que aparecer, cara. Eu saí fazendo tudo que aparecia para mim, às vezes por valores muito abaixo da tabela, e eu sabia que eu tinha que fazer isso porque eu precisava da experiência para poder cobrar mais depois. Então, o que aparecer inicialmente para você, pega. Sai pegando tudo, fala com todo mundo, manda seu portfólio para outros artistas avaliarem, manda seu portfólio para empresas. Se as empresas não quiserem trabalhar com você, pede uma resposta, por que você não gostou do meu portfólio? O que falta para eu conseguir chegar no nível de trabalhar com vocês e tal? Geralmente o pessoal da área é bem recíproco, e eles conseguem conversar contigo, dando esses feedbacks. Então, a minha dica é, inicialmente, pega o que aparecer, tenta negociar o máximo que der, mas, pega trabalho. E depois, conforme você for ficando um pouco mais experiente, você vai se guiando pelo que você gostaria de receber, ou conversando com outros artistas e tal. E geralmente eu sigo esses 3 passos. Ou eu cobro por segundo animado, ou eu cobro por diária de trabalho, ou por um projeto fechado. Eu concordo 100% aí com o que o Thiago disse, que a gente, em determinadas etapas da nossa carreira, a gente tem que pegar tudo que aparece. Às vezes, mesmo que o dinheiro seja pouquinho, um pouco pela experiência de tu fazer o trabalho, porque a gente está sempre aprendendo com cada trabalho que a gente faz, e de outro pouco, porque às vezes tu conquista um cliente, ou esse cliente depois te indica para o outro, então a bola está rodando. É muito melhor tu estar trabalhando por pouca coisa do que estar parado. A inércia te estagna, né? Sim, com certeza. Então, atirar para tudo que lado, mandar portfólio para tudo que lado, eu falo a técnica metralhadora, mandar e-mail, telefonar para tudo que lado e depois pegar tudo que aparece. Foi assim que eu comecei. Eu acho que aí já começa a responder um pouquinho a pergunta da Ludmila, que colocou aqui, quais são os passos mais importantes para começar a trabalhar como freelancer?
seria criar um portfólio, divulgar o seu trabalho. Tem que ter um portfólio legal, mas hoje em dia pode ser, eu acho que redes sociais, né? Se tu tem uma conta bem curada de Instagram ou coisa assim, eu acho que hoje em dia é suficiente. É bacana, eu acho que se tu tem uma conta de e-mail personalizada com teu domínio, eu acho que isso passa profissionalismo, te coloca como uma pessoa assim que tá levando sua carreira mais a sério. Se tu tem um domínio legal e tal, mas hoje em dia eu acho que não é necessário, a não ser que tu tenha a pretensão de vender alguma coisa online. E daí isso, metralhar teu portfólio, tuas contas para tudo que lado, e quando aparece alguém pedindo orçamento, não soltar o osso, continuar negociando, pedir o valor que tu acha, e se tu não consegue fechar, continua negociando até conseguir fechar, né? Fazer tudo para fechar cada oportunidade que aparece. Aí algo para Ludmila específico aí, né? Ela está perguntando como começar, né? Os primeiros passos, assim. Acho que é sempre importante a gente fazer uma autocrítica, né? A gente ser consciente do nível que a gente se encontra e saber o que você seria capaz de abranger naquele momento, né? Ter um pouco de sinceridade nesse sentido. E mesmo em termos de continuidade na sua formação, tem mais ou menos um direcionamento do que você acha que você serve para fazer, né? Por exemplo, experiências rápidas que eu tive com a publicidade, ilustração para publicidade, já vi que eu não sirvo para isso, para fazer storyboard, essas coisas para produtora. Eu não funciono nesse sistema, né? Então, então eu não vou dedicar mais tempo da minha formação para estudar coisas que vão me direcionar para isso, né? Eu vou tentar focar os meus esforços em áreas onde eu acho que eu vou ter mais, né, vou me dar melhor, assim. Então, tende a ser menos frustrante também nessa de atirar para todos os lados, né? Claro que a gente não recusa nada, mas se você tem algum foco, pelo menos, que seja, né, na criação do teu portfólio. Portfólio para quê? Para qual tipo de empresa? Né? Pega 2, 3 tipos de empresa que são o seu ideal. Não, eu gostaria de trabalhar para isso. Eu já consigo fazer um trabalho para eles? Se eu não consigo, o que eu tenho que fazer para poder fazer alguma coisa nessa linha, né? E aí tenta moldar um portfólio com uma cara, né, voltada para isso aí. Meio saber onde tu tá e onde tu quer chegar. Né? Exatamente. Uma coisa importante também é o networking, porque tu conhecer pessoas facilita muito entrar pro mercado, assim. E tem muitas empresas que nem divulgam vagas. Tipo assim, tô precisando de um artista aqui na empresa, eles nem divulgam aquela vaga. Eles só perguntam para as pessoas que trabalham ali se alguém conhece algum artista para indicar, sabe? Então, em eventos, conhecer pessoas, adicionar pessoas... Estudar em boas escolas de artes. Exatamente. Em boas escolas de arte. Cara, fazer curso é muito bom, porque as pessoas que estão ali no curso, nem todo mundo está começando. Tem gente que já trabalha na área e você conhecer pessoas mesmo, fazer amizade, assim, é muito importante nessa área, assim. Tanto que, mais um exemplo meu e do Lucas ali, quando eu comecei, ele me chamou para trabalhar junto com ele lá, a gente tinha se conhecido na Comic Con há 2 anos atrás. Sim, foi na segunda, né, Filipão? Tipo, a gente se conheceu através de um amigo em comum, o Davi Leão, né? Exatamente, a gente se conheceu, a gente começou a conversar, adicionou em redes sociais e a gente só curtia o trabalho do outro, mas não se falava muito. Mas estava ali vendo o que o outro estava fazendo, sabe? Então, isso é muito aí pintou a vaga e me lembrei, aquele cara desenhava muito gente fina, gostei dele, não sei o que, daí vamos ver se ele está disponível. É muito interessante essa questão do network, né? Porque eu comecei a trabalhar na produtora, eu conheci o dono da produtora fazendo remo. Ali totalmente aleatória, e tipo, eu fiz remo por um tempo, e sei lá, 5, 6 anos depois eu estava procurando emprego e mandei o currículo pro cara, se lembrei. Então, às vezes, de lugares que tu menos imagina que vai sair uma oportunidade, ela vai surgir ali nela. Então, o network eu acho que é muito importante. E só voltando aqui, gente, tem várias perguntas ali. A Cleidiane perguntou se é necessário fazer contrato para fazer as prestações de serviços. O que vocês acham? Sim e não.
A empresa, né? Sempre que é empresa, é ideal ter um contrato. Se não quiser levar um calote, assim, dependendo, assim, é bom. O contrato ele é uma garantia. Ele te dá uma estabilidade. Mas já fiz trabalho sem contrato, recebi sem problema. É que depende muito do cliente também, né? Depende muito do cliente. Tem cliente que tu já sente o cheiro assim, esse aqui se Exato. E às vezes o contrato não é só para garantir que ele vai te pagar, é para pontuar como é a sua participação no processo todo, né? Exatamente. O que ele vai fazer, quando que ele vai entregar e como vão ser as etapas, né? Exato. Eu tenho o meu próprio contrato, que muitas vezes a empresa recusa, fala, não, a gente tem que usar o meu, não sei o quê. Tá, mas normalmente eu consigo negociar que eles coloquem as cláusulas que eu inventei depois de tomar muito tombo, né? Eu vou colocar no contrato que fique bem claro as etapas e as validações do cliente, né? Eu tenho que escrever o roteiro e ele aprovou o roteiro e eu começo a desenhar, não se mexe mais no roteiro. Se eu apresentei todas as páginas desenhadas a lápis e ele aprovou, eu comecei a colorir, a fazer um nanquim e tal, não se mexe mais no desenho lápis, entendeu? Porque tu começa a desenhar uma história ou fazer um trabalho onde o personagem principal ia ser um elefantinho, depois ele, não, na verdade eu quero que seja um extraterrestre. E o diretor da empresa viu e acha melhor assim, tá, mas eu já desenhei 15 páginas, e agora? Então, que fique claro no contrato que se eles querem mudar, dá para mudar, mas que isso vai ter uma taxa de retrabalho e que, sem essa taxa, o trabalho fica parado. Esse tipo de coisa, com alguns clientes que eu tenho, eu sei que não podem faltar, porque eu sei que senão vou me estrepar. Então, sim, esse tipo de contrato com eles não assino diretamente, porque sei que no final vou ter prejuízo. Seguindo ali, pessoal, as perguntas, o Félix fez uma pergunta meio sinistra ali. Se a gente sofreu um acidente, perdeu os braços, como é que a gente vai lidar com isso ali? Se a gente tem plano de renda a curto prazo, médio prazo, como funcionaria isso? Torcendo para que não... Se cortou tem essas cláusulas aí, o MEI você pode acionar o INSS, né? Você pode, até para mulheres tem o período de gestação, para os homens tem algum, eu não sei como é que está a agilidade disso, como é que está o processo hoje, mas teoricamente tem alguma garantia do INSS, né? Sim, mas aí tu vai receber o correspondente àqueles 50 pila que tu paga, então vai ser um salário mínimo, né? O bom é ter uma reserva, pô, lá coloca no Selic, investe tesouro direto, mas o bom é que a pessoa tem um investimento. Falou o homem dos investimentos. Se tu pensar só em INSS, tu tá ferrado, tem que ter um investimento. Lá no seu trabalho eles fizeram uma aula sobre isso, tu tem que considerar o teu investimento como uma dívida. Então, quando tu recebe o teu salário, a primeira pessoa que tu tem que pagar é se pagar. Então, se tu tá guardando R$300 por mês, você recebeu o seu salário, a primeira coisa que você faz é se pagar. Pagou os R$300, guardou lá a tua reserva de emergência, depois o resto você paga com desconto, o que sobrar você vai pra balada, tá ligado? Ele tá estocando papel higiênico, o Felipe tá estocando dinheiro aí, olha só. Eu vou dizer que assim, agora... Tem que ser, tu tem que ter esse fundo de reserva para emergência. Senão... Eu vou dizer que sim, é preciso ter um fundo de reserva, e falando mais especificamente no caminho de arte, existem coisas que podem ser planos a longo prazo. Livros, às vezes, se for um livro que vende bem e você ganha royalty em cima dele, pode se tornar um plano a longo prazo para cada reimpressão. Vender curso online, esse tipo de coisa, pode ser também algo que vai servir a longo prazo. Você ter rendas que são fixas extras, tipo, que você não necessariamente precisa contar com elas, é sempre interessante. Então, você fazer estampa para camisa e deixar no site de venda, esse tipo de coisa, dá uma ajudada para isso, tá? Mas, no caso da arte, realmente, para imprevistos maiores que acabam com sua carreira, é muito difícil se planejar. E aí eu acho que vai depender de cada um, de quando você se achar, para onde você conseguiria levar. Porque só se planejar realmente para o longo prazo e esperar que se algum acidente aconteça, o que você vai fazer
no caso, vamos lá, daqui a 50 anos, se algum acidente meu acontecer agora, o que eu vou estar fazendo em 50 anos? Eu não tenho como me planejar para isso. Fica numa distância muito grande. Então, não acho que é uma coisa que... Acho que o lance é tu ter em mente isso, né? Que, de repente, agora tu tens um volume bom de trabalho, tens condições de ter esse trabalho, mas, de repente, daqui a pouco pode ser que aconteça, que diminua. Então, o ideal é que tu tenha esse planejamento, de saber que tu está atuando como se fosse uma empresa. Então, tu tem que ter a tua saúde financeira, né, planejada ali, saber que vai ter que ter uma reserva, pelo menos, para se segurar durante algum tempo, caso tenha uma baixa de trabalhos, enfim, várias coisas assim, né? E é legal você falar os inícios aí de diversificar, né, tuas fontes de renda, que não seja apenas fazer freela para uma empresa grande. Às vezes é melhor ter várias pequenas, fazer cursos, seja online ou presencial, o que for, vender camiseta, sei lá, tem várias coisas que, pelo menos um pouquinho, cada uma vai te dando, e se tu perde uma, tu não fica... não fica tão ruim. O termo... Lucas, tu fazer Mas o melhor de tudo é não se acidentar, né? O termo para isso seria ter uma renda passiva, tá? Uma renda passiva seria sempre interessante ter para essa garantia um pouco. Sempre pingando ali para dar uma ajuda. Mas eu acho que para quem é filho também, o interessante é tu botar uma meta, tipo, eu quero ganhar quanto por mês? 4 mil por mês. Então, se esse mês eu ganhei 6, eu não vou gastar 6, eu vou só gastar 4. Aqueles 2 vão ficar pro caixa. Então, você colocar uma meta de quanto você quer ganhar, então, se você fez o caixa, num mês que você ganhar 2, você pode receber 4 do mesmo jeito que você tem no caixa. Então, isso é interessante, assim. Vale para todo mundo, não só artistas, né? Essa precaução financeira aí, sim. Educação financeira vale para todo mundo. Né? O Sebrae tem cursos gratuitos lá, tá? Inclusive para quem... Na real, isso devia ser matéria no ensino médio, né? Mas beleza. Nossa, as escolas mais modernas estão colocando já empreendedorismo, tem muita escola hoje em dia que tem, e realmente é bem importante. Tem muita coisa online para se estudar sobre isso, que tem muito material gratuito, inclusive, que se encontra sobre esses assuntos, mas vamos procurar, assim, pelo lado do empreendedorismo, né? Não pelo lado das artes. Pegando um gancho ali, gente, a Lucy está perguntando para a gente, nessa situação atual que nós estamos vivendo aí, de quarentenas e tal, ela está falando ali que às vezes é difícil, né, segurar um pouco esse capital. Tem um amigo dela que está preocupado com o salário dos funcionários ali. O que vocês acham? Acho que é difícil a gente prever como é que as coisas vão ser daqui para frente, né? É complicado, vai ser complicado para todos, mas eu acho que assim, a gente tendo né, por exemplo, a ajuda da internet, como a nossa própria live que está demonstrando isso, que está em contato com os alunos, com o pessoal, com os espectadores aí, eu acho que dá para a gente se adaptar e conseguir outras formas de conseguir esse rendimento, né? Mesmo que seja um pouco difícil no começo, mas a gente vai se adaptando, né? Não sei se alguém tem alguma opinião aí já sobre essa questão, que queira falar aí. Eu acho que a situação está só começando, né? Não dá para prever como que vai continuar isso aqui. Eu acho que a gente está muito no começo, realmente, para fazer uma previsão. Você tem um capital de giro ajuda, mas por quanto tempo esse capital de giro também vai durar, a gente não tem noção para falar, e eu não sou nem economista para conseguir fazer esse argumento. E tem que ver como que vai ficar o mercado no geral, né? Se ele vai continuar rodando ou se vai dar uma pausada muito grande, se os estúdios vão ficar todos em pausa ou vão continuar trabalhando normalmente. Então, isso vai impactar na gente que faz trabalho por conta, né? Até na empresa que eu trabalho... Vão continuar trabalhando online, como que vai ser? A empresa que eu trabalho já está impactando, porque ela faz jogos para cassino, e lá em Minnesota, tipo, foi declarado que fechou tudo. Claro, então, eles ganham com as pessoas indo jogar. Como fechou, ninguém está indo jogar, entendeu? Então, já é uma coisa assim... a empresa que eu faço fila também é um jogo físico, de cartas físico, e se as pessoas não podem sair de casa para consumir esse produto, como é que eles... Então, tá tudo... Acho que vai abalar o mundo inteiro isso aí, só que por enquanto ainda estão me pagando.
É complicado. Eu acho que estou esperando para saber como que vai continuar essa situação. Acho que a gente está vivendo uma situação sem precedente, então é muito difícil de prever, né, o que vai acontecer, mas eu acho que a tecnologia está aí para ajudar a gente a lidar com isso, né? A controlar, pelo menos tornar o impacto um pouco menos negativo, né? A gente está descobrindo outras formas de encontrar os clientes também, de atender. Eu, como freela, eu já, né, naturalmente já trabalho mais online mesmo, então, né, a tecnologia está me ajudando bastante, e eu acho que vai acontecer isso, a gente vai acabar se encontrando outras formas de se virar, né? Eu acho que a tendência é essa aí. Tá, eu vou resumir algumas coisas aqui que foi conversado no chat. Assim, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de amarrar projetos um pouco mais longos, assim, a cada 6 meses eu gosto de amarrar um projeto. Por exemplo, todo mundo sabe que no fim de ano a demanda baixa, saca? De dezembro até fevereiro, março, quando sai o carnaval, ninguém tem projeto. Então, o ideal é você manter contratos e manter clientes, assim, em stand-by, amarrando com ele, cara, vou terminar um projeto daqui 3 meses e a gente pode começar o nosso projeto de tal mês a tal mês. Então, isso é uma reserva que eu tenho que me dá um pouco mais de segurança, não é a longo prazo, mas é a médio prazo. E assim, nessa situação atual, o grande problema é que daqui a uns meses a demanda de trabalho vai baixar um pouco. E a máxima é a seguinte, quem tem um bom portfólio, quem é um artista acima da média, esse cara não vai perder trabalho, sabe? Ele vai continuar tendo trabalho. Então, para você, a longo prazo, a melhor coisa que você tem que fazer é continuar estudando, melhorar seu trabalho, melhorar a sua forma de comunicação, melhorar a forma de negociação. E a longo prazo você vai estar safe, tá ligado? Não safe, mas, cara, você vai estar na vantagem, porque isso é uma deficiência geral que o artista tem. Sim, isso que tu fala aí, Thiago, é super verdade, uma coisa que aprendi há muitos anos, de programar já desde metade do ano o trabalho que tu vai fazer em janeiro. Começar a conversa com... apareceu alguém, assim, um projeto assim, que tu acha que dá para jogar lá na frente, eu consigo pegar, mas em janeiro te faço um precinho até um pouquinho melhor e tal. Porque em janeiro... para tudo. Em dezembro, tu tá terminando coisa, daí tu tem ajuste e tal. Eu sempre termino aí no dia 20 de dezembro. Daí tem aquelas 2 semanas que para tudo mesmo. Mas daí em janeiro tu começa e se tu não se programou, de repente tu vai começar a trabalhar de novo só metade de fevereiro. Isso aí foi uma das grandes... A primeira situação de perigo que eu vivi como freela. Assim, eu saí da produtora em meio de 2016... Aí continuei fazendo alguns trabalhos de freelance na sequência. E aí, quando chegou o final do ano, eu entrei, né, teoricamente, o que seria o período de férias. Fui para casa da minha mãe, era só um mês de praia e cerveja e tal. Não previ que ia acontecer essa parada, essa baixa de trabalhos, assim. E na hora que começou a bater os boletos, eu me apavorei. Porque, tipo, em janeiro não apareceu nenhum trabalho, em fevereiro eu fiz um trabalho de R$200, e aí as contas foram chegando, e no fim eu tive que usar toda a reserva que eu tinha. Então foi a primeira lição que eu tive como freela, foi essa, que ter esse capital de giro aí, essa reserva é muito importante, principalmente para esses períodos, né, que a gente sabe que é meio sazonal, assim, de trampos, né. Então eu tive que aprender na marra a juntar isso para poder segurar. Então agora... Chega dezembro, novembro, ali eu vou catando tudo que eu vejo pela frente. É um período de a gente se desgasta um pouco, trabalho bem pesado, mas vale a pena, assim, porque vai garantir que tu tenha essa sobrevivência mais confortável durante esse período que baixam os projetos, né? Tá, outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, por exemplo, o que eu costumo fazer é, cara, se alguém chegou lá, pode ser um cara que tem 10 inscritos no YouTube, se ele te mandou um projeto, faz uma intro pra mim e tal, eu sou sempre solícito, o máximo possível. Eu entro em live com o cara, eu respondo e-mail, quando eu tenho uma reunião presencial, eu vou lá meia hora antes, dou toda a atenção possível, porque isso faz toda a diferença pra você. Ele pode não ter o dinheiro para fazer um projeto contigo agora, mas ele vai lembrar daqui a alguns anos que você foi um cara super legal e deu um apoio para ele. Às vezes compensa muito você dar algumas diretrizes para alguém que não pode te pagar. Tipo, o cara quer fazer uma animação, mas fala, cara, essa animação tá muito cara, você precisa fazer isso, usa esse software, faz dessa forma. E, tipo, você não precisa cobrar nada por isso. Você faz um contato a mais e amarra esse cara na sua rede de contato, sabe?
E geralmente outra coisa que eu costumo fazer é o seguinte: quando o projeto do cara é muito abaixo, eu jogo esse projeto pro fim do ano. Eu falo, ó, agora não dá para pegar, tô com muito trabalho, então vamos fazer assim, ó, segura, vai me mandando suas atualizações, quando chegar em novembro, dezembro, a gente inicia, pode ser? E isso funciona muito bem. Eu acho que tratar qualquer projeto, oportunidade com profissionalismo é extremamente necessário. Eu acho que isso faz um grande diferencial. Então, seja o caso pequeno, tratar ele como... seja um projeto pequeno, tratar ele com profissionalismo, tipo, responder ele com a mesma seriedade que vocês responderiam um projeto maior, eu acho extremamente necessário. Mas é gente, né? Isso aí é na arte como na vida. Tratar todo mundo igual. Você está online, Alão. Desculpa. Outra coisa assim também, por exemplo, digamos que isso acontece bastante, sei lá, tem um cara que quer fazer um clipe de música animada. Geralmente é uma coisa cara que as pessoas que querem fazer isso já estão indo para animação para economizar dinheiro. Então, uma estratégia que eu uso às vezes é fazer um parcelamento. Eu faço um contrato, igual o Lucas falou ali, que é muito importante fazer um contrato com todas as cláusulas e tal, já exemplificando quantas alterações terão em cada etapa. Eu dou um preço pro cara, ele vai falar, meu, tá muito caro, é um absurdo. Eu falo, não, tá tranquilo então. Então, ó, a gente vai fazendo assim, 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 durante o ano inteiro e você vai me pagando parcelado. Nessa questão da iniciativa, de como fazer, de como se organizar, eu acho que a gente tem que também tentar fazer o não usual, né? Existe uma tendência com as redes sociais das pessoas se acomodarem, eu fiz o meu portfólio, agora eu vou esperar alguém me achar, né? Não costuma funcionar. Então, pode funcionar, mas se você se prontificar, se você for a lugares, por exemplo, eu com as caricaturas, eu sempre dei as caras, assim, chegar no shopping, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui em Floripa, eu escrevi um projetinho e mandei para todos os shoppings, Floripa Shopping, Beira-Mar, né, que era para fazer exposição, ou caricatura ao vivo, ou qualquer coisa que quisesse com a caricatura. No momento, na hora não funcionou, fecha a porta aí, por favor. Mas eu já estava com o contato feito, aí teve uma outra oportunidade que ele me chamou para ir lá fazer ao vivo a caricatura. Eu sei histórias de gente que, eu publiquei uma história em quadrinhos e deixei nas bancas. Só na banca não é tão ativo assim, né? Tá esperando alguém ir buscar. Mas aí eu vi que o cara pega a história em quadrinhos dele, põe embaixo do braço e vai em balada, vai na noite vender. Fala, eu sou o autor desse livro aqui, olha só que legal. O cara vende a R$30 cada uma. Quem me contou isso foi o Adriano Loyola, lá de Curitiba. Falou, o cara já é um ilustrador consagrado aí e ainda bate perna ainda de mesa em mesa com o quadrinho dele embaixo do braço, oferecendo, né? Então, qualquer coisa improvável como essa, assim, de você tentar levar até as pessoas o seu trabalho, né, oferecer ele, não esperando que alguém venha buscar, pode ser um eu acho que isso aí é a dica mais importante de todas, Maurício. Ser proativo, né? Exato. Eu acho que você não pode ser o náufrago na ilha esperando resgate. Você tem que ser a pessoa jogando as garrafas ao mar, e quanto mais garrafas você jogar, a mais chance de alguém te tirar dessa ilha vai ser melhor. Fazendo essa metáfora aí. Então, Muita gente me escreve lá na escola, eu estou me formando na UFSC, eu queria uma oportunidade, não sei o quê. Aí para todo mundo fala, nosso quadro de professores já está completo, mas vem aqui fazer uma visita para a gente se conhecer e, né, vem fazer uma visita. Até agora, nenhum desses que eu convidei veio. Mas se um deles viaja, fala, esse cara, né, o cara veio, se mostrou, não é agora, é bem o que o Thiago falou, não é agora a oportunidade, mas a gente tem que pensar no momento seguinte também, né? Você já se destaca porque você é o único que foi, né? Então, proatividade é fundamental. Mas sempre um pouquinho a mais, sempre ajuda, né? Mostrar que tu tá a fim de trabalhar, que tu não tem medo de suar a camisa, de fazer as coisas, né? De testar coisa nova. É super importante, né? Botar a cara, né? Sim. O Pericles aí falando, o Maurício salvou a minha vida várias vezes com a caricatura. Já chamei ele várias vezes para evento. Eu falei para ele, quantas vezes você está fazendo no shopping lá de graça? Senta lá no mercado público e fala, eu estou fazendo de graça aqui, quer fazer e tal? Aí depois alguém vai te chamar para um evento, alguma coisa assim.
quando eu faço ao vivo, assim, se tá parado, não vem ninguém. Agora, se você tem 1, 2, aí vem o terceiro, o quarto, o quinto, porque caiu o balão, né? Tem alguma coisa, tá todo mundo olhando, bem próximo, né? É que nem quando tu passa na frente do restaurante e não tem ninguém naquele restaurante, tu fica cabreiro de entrar, né? Dá vontade de entrar. Tá cheio, aquele negócio tá bom ali, né? O Bruno perguntou ali como que funciona a captação de clientes para vocês, como fazer quando quando tá meio parado, se aumenta a divulgação. Cara, eu acho que sim, você tem que, na verdade, a forma mais garantida de você conseguir trabalho é garantir que a pessoa lembre-se de você, que ela lembre-se do seu trabalho. Então, você constantemente, óbvio, você tem uma diferença ali entre mandar várias vezes e encher o saco. Então, se tiver, só manda um novo se tiver alguma coisa nova para colocar. Mas você tem que estar sempre se reinventando e atualizando o portfólio para você conseguir fazer esse processo. Você está sempre enviando e entrando em contato com outras pessoas, diretores de artes, para eles verem que você está melhorando, e 2, eles continuarem lembrando de você. Às vezes, e uma coisa meio besta, você ter a sua cara atribuída também em algum lugar no seu site ajuda, porque pelo menos a pessoa tem uma cara para se lembrar, uma pessoa para se lembrar. A gente fala muito do online, mas tem trabalhos que eu só consegui por causa do que eu conheci o cliente fisicamente antes, ou até numa call agora, assim, do tipo, também ajuda. Justamente por esse fato de que quanto mais você conseguir fazer para ele lembrar de você, mais importante vai ser. Pelo menos isso é o meu ver. Sim. Eu acho que é super importante também para tu conseguir manter um fluxo de trabalho. Tu procura não só fazer um trabalho bom para o teu cliente, mas também que a experiência como um todo para ele seja bacana. Que ele sinta que tu cumpriu com o que foi tratado, que tu cumpriu os prazos, que tu cumpriu com a qualidade que foi negociada desde o começo, e que tudo fluiu, que tu não começou que tu não complicou as coisas, que tu procurou fazer que as coisas acontecessem da melhor forma possível para todo mundo. Se para o cara foi fácil trabalhar contigo, a próxima que ele precisar de um ilustrador, naturalmente ele vai te chamar. Agora, se tudo foi complicado, se tudo foi travado e tal, a próxima que ele precisar de um profissional, tem grande chance que ele procure outra pessoa. Então, para mim, tem um pouco esses dois lados, né? Quando tu trata com o cliente. Fazer a melhor ilustração possível, a melhor história em quadrinhos possível, mas também cuidar de que essa interação com o cliente seja bacana. Acho que é bem isso que você falou, de ser um somatório, né? Não é apenas uma coisa, né? Já cai de novo na questão do networking, o bom relacionamento com o cliente, enfim, até no fim das contas, eu lembrei agora também a questão do networking, que no caso de uma encomenda enorme que eu fiz também de uma pintura, foi porque o Maurício, tipo, a gente nem conversava na época também, só se seguia, a gente tinha conversado uma vez num evento, e daí a gente trocou Instagram, e aí eu acompanhava o trabalho dele e tal, e ele também acompanhava o meu, mas a gente não se falava nada. Aí quando vieram perguntar para ele, você sabe alguém que faz retrato, não sei o quê? Aí ele lembrou, tipo, a Amanda trabalha nessa linha, elas queriam também especificamente uma mulher que fizesse, e aí me botou em contato, no fim, enfim, deu super certo e tal. E aí hoje, tipo, talvez um pouco por causa desse contato também, a gente criou uma nova conexão, e aí depois eu comecei a dar aula na Panorama. Então, não era uma coisa que eu previa, sabe? Só foi acontecendo por causa dessa questão do network. A gente se conheceu no Anima Underground, né? No Anima Underground. Você vê que é um evento promovido com o intuito de integrar o pessoal que vive muito underground, os ilustradores, desenhistas, animadores que vivem na toca lá. Esses momentos das pessoas se conhecerem são fundamentais. Inclusive, o espírito do evento era esse, né? O pessoal usava um crachá, me pergunte alguma coisa, nessa linha assim, né? Na verdade, eu fui pedir feedback para o meu TCC, do projeto que eu estava fazendo de animação. E aí o Maurício tinha essa questão das cores e tal, então eu fui atrás dele para pegar um feedback. Aí foi aí que começou.
Acho que as duas coisas são indissociáveis, né? Você ter muita consciência do seu nível atual, do que você está fazendo, ser autocrítico com o seu trabalho, o que você tem que melhorar, estudar obsessivamente, mas não focar só no estudo, né? Quer dizer, focar no estudo, mas não esquecer o social simultaneamente, né? Os contatos simultaneamente. Eu vi uma frase do Goethe que era assim, que o talento você desenvolve na solidão, você está estudando sozinho, mas o caráter você desenvolve na agitação do mundo, né? Legal. Você está sozinho, se desenvolvendo, mas se você não se puser à prova, se você não der a cara a tapa, se você não estiver disposto a ouvir seu trabalho é uma merda, se você não ouvir as críticas, você não cresce, o seu caráter não se desenvolve, né? Então, os dois pontos sempre, né? A internet tende a isolar um pouco a gente. Bom que a gente está usando a internet para desisolar a gente. Vamos tentar nos próximos tempos, né? Para integrar de novo. Então, as duas coisas não simultâneas. Estudo sempre é a base, né? Não adianta você ter 1000 argumentos, mas seu trabalho não ser condígno com o que você está tentando apresentar, né? Então, estudar é a vida inteira estudando, né? Uma coisa que acontece muito é que a gente tem esse medo de sofrer críticas, né? Somente, eu acho que quando a gente cria uma obra de arte ali, parece que a gente está colocando um pouco da gente ali, né? Seja uma obra de arte, uma ilustração, um trabalho. Mesmo que seja uma encomenda com o estilo que o cliente pediu, enfim, sempre está colocando um pouco de ti ali. E é difícil ouvir uma crítica, né, nesse trabalho que parece que está te atingindo pessoalmente, né? A gente tem que ter essa consciência que às vezes tem críticas que são só tentando te destruir, mas a gente tem que ter consciência que às vezes isso vai te deixar afiado, vai te fortalecer, vai te fazer entender pontos que tu não estava enxergando antes, que talvez vão fazer o teu trabalho melhorar. Então é importante tu ter a consciência de que é uma etapa que faz parte, tu vai receber críticas o tempo todo, seja o nível que tu tiver, e isso, de alguma forma, se tu encarar isso como um jeito de tu encontrar o que dá para melhorar, vai usar aquilo ali como combustível, o teu trabalho fica cada vez melhor. Então, não tenham medo de errar, gente. Vamos, bota a cara a tapa mesmo, porque isso aí vai fazer você crescer, eu acho, na minha opinião. Sim. Saber ouvir crítica, saber se você deve ignorar aquela crítica também são coisas, eu acho que são bem pertinentes. Porque muita crítica ajuda, mas a gente tem crítica que às vezes só serve para diminuir a gente, então a gente tem que conseguir também entender esse ponto. Às vezes a pessoa não sabe para onde você quer ir com a sua arte, ela te dá uma crítica que te leva por um caminho completamente oposto de onde você está querendo ir. Então, tem esse... escutar a crítica e ver de quem vem e para onde vai te levar, né? Se essa crítica, às vezes vem na crítica meio complicada e tal, mas tem coisa aí que tu consegue tirar para aprender. Mas tem vezes que a pessoa com a melhor intenções te faz na crítica, não, tu teria que começar a fazer assim, ou isso aqui eu acho que não curti e tal. Mas essa pessoa não é o teu público, essa pessoa não é o tipo de pessoa para quem tu está trabalhando. Então, a opinião desse tipo de gente não vai te servir, mesmo que venha com as melhores intenções. Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que a opinião dos outros também nos leve para lugares que não são o que a gente queria, né? Que estão fora do nosso caminho. Mas para isso a gente tem que ter claro para onde a gente está indo, né? Isso é importante. A gente tem que se conhecer para saber onde é que a gente problema. Gerenciar a própria carreira, né? Tentar dimensionar isso no tempo, quanto tempo tais coisas vão levar, saber que tem o tempo de maturação, às vezes não precisa ter pressa. Aí é normal que tenha que ter os planos B, você tem que trabalhar em outra coisa por um tempo, estudar em horas vagas, mas colocando metas e no tempo ajuda a gente a não se frustrar e não estar à deriva, assim, né? Ser honesto também, né? Tu vê outros artistas que estão no segmento que tu quer e tu vê, cara, na real que eu tô bem inferior, não tá legal e eu tenho que continuar estudando para ficar legal. Tem que ser honesto, não adianta querer se enganar ou querer só ouvir as pessoas que falam as coisas que você quer ouvir, né? Aquele cara falou que tá horrível, mas... o meu amigo falou que tá bom. Dane-se aquele cara e tal.
Eu acho que aquele cara ali, na real, quando as pessoas elogiam, eu não dou muita bola. Eu me preocupo com aquela pessoa que falou alguma coisa, melhora isso aí. Essa pessoa que eu vou dar atenção, sabe? Porque eu sou muito autocrítico, assim, tipo, extremamente Sim, tem que equilibrar, né? Nem deixar subir na cabeça quando alguém elogia, nem a gente se jogar lá embaixo no chão, em posição fetal, quando alguém está na crítica. Não, se jogar, que, tipo, no meu caso, se eu, sei lá, se eu não tô muito afim de fazer alguma coisa, alguém fala que eu não vou conseguir, aí mesmo que eu vou fazer, tá ligado? Então, alguém falar que tá ruim aí, tá ruim, aí então peraí, semana que vem fala comigo de novo que eu vou estar bom nisso aqui, tá ligado? Então, a crítica sempre me impulsionou, assim, se não fosse a crítica, assim, não teria vontade de estudar, assim, porque o fato de saber que alguém falou que aquilo tá ruim, aquilo me deixa louco, eu tenho que ficar bom naquilo, tá ligado? Eu acho que a coisa mais importante para você ter como um artista e ser profissional é justamente a busca por melhorar, porque na verdade os seus estudos não vão acabar nunca. Eu acho que você sempre vai estar sempre estudando. Você não para de estudar, você sempre revê os conceitos, você volta, melhora. Então isso eu acho que é uma coisa essencial para qualquer um que vai seguir carreira artística, entender que é um processo ad infinitum. Você não vai parar de estudar em nenhum momento. Talvez você vai estar já com uma estabilidade e tudo mais, mas você ainda vai ter que, tempos em tempos, fazer alguma coisa pessoal sua, e esse pessoal sua vai acarretar num certo tipo de estudo. O seu pessoal é onde você vai fazer experimentação, onde você vai descobrir coisas novas, e é onde você vai melhorar também. A gente nunca para de estudar. Vai lá. Não, já aproveitar e perguntar para vocês. Por exemplo, talvez tenha pessoas que estão assistindo que se identifiquem comigo no sentido de é tudo tão legal, eu quero fazer tudo. E eu gosto de pintar, mas eu também quero aprender vários assuntos, não sei o que, relacionados ao desenho, escultura, animação, modelagem, sabe? Então, eu tenho um pouquinho essa dificuldade de escolher uma coisa ou focar, sabe? Então, talvez... Agora eu já estou menos... que diz? Estou um pouco mais tranquila. Mas vocês têm coisa para compartilhar com a galera nesse sentido? Para mim, eu gosto... Tem horas que tu só vai achar teu caminho experimentando vários caminhos e vendo qual te cabe e qual não. Se meter e testar e ver se funciona para ti ou não, como tu sentiu, e escolher um pouco do caminho, não apenas pelo tipo de trabalho, mas também pelo estilo de vida, né, que tu quer para ti. Se tu tá querendo trabalhar na animação, tu gosta mesmo de trabalhar em grupo, fazer um trabalho de muita colaboração e tal, ou se tu vai trabalhar com uma história em quadrinho, tu gosta de trabalhar sozinho 10, 8 horas por dia, trancado num quarto, então tem que ver não apenas o tipo de trabalho, mas o tipo de vida que está em volta desse trabalho, né? Sim. Tudo bem que tem estúdios de história em quadrinho onde trabalha um monte de gente, tem animadores como o Thiago que às vezes trabalha mais sozinhos em casa porque trabalha como freela. Então tem formas de acomodar essas coisas, né? Mas eu acho que na questão que deve ser levada em consideração na hora de tu dizer, eu acho que vou mais por aqui. Para mim, serve bastante o que você gosta de consumir e o que você gosta de produzir. Acaba existindo uma diferença e às vezes é difícil perceber essa diferença até a hora que a gente experimenta. Eu gosto de consumir muita coisa, eu gosto de consumir diversos estilos que são completamente diferentes daquilo que eu produzo. Eu gosto de consumir animação, eu gosto de consumir coisa 3D, eu gosto de consumir cartoon, mas aquilo não me traz satisfação quando eu estou produzindo aquele tipo de material. Então tem um pouco disso também, eu acho. Perceber o quanto o que você está fazendo se encaixa com o que você consegue e gosta de fazer. Eu acho que vai muito da pressa também que você tem para... Se tu é uma pessoa que está precisa de grana, assim, não tem muito tempo, assim, tu precisa arrumar um emprego, tal, logo é melhor tu focar em uma área. Porque daí se tu foca em ilustração, tu vai ser mais rápido, você vai ser bom em uma coisa, sabe? Se você foca em muitas coisas, vai demorar muito tempo para você ser bom em uma coisa daquelas ali. Você vai sempre ser 10% cada uma e vai
crescendo aos poucos. Se você é uma pessoa que tem uma condição, tipo assim, não, eu tenho meu trampo aqui, eu moro com meus pais, sou novo ainda, não preciso de grana agora, você pode estudar um pouco de tudo, você vai evoluindo devagarzinho em cada coisa. Se você quer mesmo entrar para uma área, precisa trabalhar, então foque em uma coisa, que daí seus esforços vai ser todo naquela coisa e você vai ficar bom em uma coisa só, do que 10% em coisas diversas, sabe? Então acho que depende disso também, depende da condição de cada um. Sim, também. E também acho que vale lembrar que não é porque você não está fazendo aquilo naquele momento, tipo, eu quero aprender 1000 coisas, mas não significa que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não é porque nesse momento eu vou focar um pouco mais numa coisa que, sei lá, não vou abrir um espaço na minha agenda depois para eu também estudar essa outra coisa, né? Não precisa ser tudo tão imediato, assim. Verdade. Sim. Assim, eu acho que nessas horas, na verdade, o não, ele é mais importante que o sim, sabe? Ele filtra melhor as coisas. Tipo, o que você não pode fazer numa ilustração, numa animação, o que você não gosta de trabalhar, quais áreas você não quer atuar. Se você se delimitar pelos nãos, talvez seja mais fácil você encontrar um caminho ali. No início, realmente, é complicado você escolher uma área. Então, você tem que ir arriscando, testando umas coisas e tal. Mas é aquela coisa, com o tempo você vai percebendo o que te traz mais dinheiro, o que te traz mais felicidade, aonde que as pessoas elogiam mais as áreas, né, as suas áreas. Então, é tempo de vivência, saca? Você tem que realmente viver esse tipo de coisa por um certo tempo. E eu vou aproveitar até para deixar minhas considerações finais aqui, que eu preciso dar uma saída, e dizer que é realmente isso, cara, é você sentar, estudar bastante, ir em eventos, conversar com pessoas, participar de lives como essa, ir em escolas, várias escolas, visitar estúdios, os estúdios são abertos, eles gostam de receber visitas. Esse tipo de coisa é importante e no longo prazo faz diferença. No curto prazo, geral, é difícil você arrumar coisas no curto prazo que façam diferença. Então, é mais fácil você pensar a longo prazo. Com certeza. Isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de velocidade, né? Isso aí. Vocês têm alguma pergunta a mais no grupo aí que o pessoal gostaria de fazer no YouTube ali? Ou cada um já faz suas considerações finais? Se tem perguntas, faça agora ou guarde para a próxima. Então, eu já aproveito para falar minhas palavras finais aí, é mais de agradecimento, né, dizer que o fato de eu mesmo isolado aqui, saber que eu estou fora a minha família que está perto de mim aqui, ter pessoas tão boas quanto vocês por perto, né, torcendo pelos mesmos ideais, ver que todo mundo tem suas carreiras diferentes, mas num ponto a gente é igual aí, e todo mundo gosta de compartilhar o que aprendeu, todos somos professores porque temos vocação para isso também, e tem muito artista, né, bom aí que não sabe dar aula, nem gosta, nem saberia dar aula. Então esse é um ponto em comum para nós. E a gente se atém a essas coisas mesmo, porque a gente falou de formação, de arte e de carreira, e nem sempre as duas coisas coincidem, né? A arte em si, inclusive, é uma coisa independente da carreira, até, né? A gente tem inúmeros exemplos de biografias de artistas que eram artistas monumentais, mas eram péssimos administradores da sua própria carreira e só se deram mal fazendo o que faziam, mas não por isso deixaram de fazer. E justamente porque não deixaram de fazer o que estavam fazendo, apesar de tudo, eles foram grandes artistas. Por exemplo, um Van Gogh, por exemplo, né? Se ele tivesse com pressa de ser igual aos impressionistas e agradar todos eles para poder se integrar na vida parisiense, ele não teria sido um artista eterno como ele vai ser, né? Ele vivenciou a arte dele no que tem de mais permanente na arte, né? Porque eu acho que a arte faz o contraponto com tudo que tem de transitório no mundo, né? A gente vê como a economia é transitória e precária, a ordem social é transitória e precária, né? Mas a arte, a beleza, né? A arte é um símbolo de uma coisa transcendente aí, que é uma imagem da permanência, justamente, né? Então, acho que essa é a minha consideração final, mais metafísica aí para encerrar. Eu acho que
Eu diria bem isso, levem com seriedade tanto o estudo quanto o profissionalismo, se mostrem dispostos a aprender, a ouvir críticas e mostrar que você também trata o seu trabalho com seriedade. E do mais, dadas as circunstâncias atuais, se cuidem e não saiam de casa. Eu acho, só acrescentando também, como consideração final, eu acho, tenho percebido muito, né, essa necessidade minha, enfim, como profissional, de dar atenção para as minhas produções pessoais, assim, onde eu posso fazer coisas horríveis e tá tudo bem, sem cobrança. E, enfim, só que antes eu estava encaixando isso, tipo, em pequenos momentos do meu dia. Não, vou tirar, cara, nem que seja 15 minutos para fazer alguma coisa que tanto faz, se ficar bom ou ruim, e eu não devo nada a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter a minha produção mesmo, no caso das pinturas e tal. Então, em 15 minutos não é o suficiente. Então, no fim, a minha intenção é realmente separar um dia ou um turno, uma coisa que é sagrada e é o meu momento para fazer as minhas pinturas. E ao mesmo tempo balancear também com as aulas, com encomenda, né, com outras coisas que eu também gosto muito. Porque senão eu acabo caindo numa de só encomenda, só trabalhar e tal, e isso faz parte do trabalho também, né, a produção pessoal, mas é muito fácil, se você não tiver um tempo fechado para isso, você se perder mesmo e acabar deixando essa criação pessoal um pouquinho de lado. Então, enfim, é isso de buscar equilibrar as coisas, né, também. É o próximo que quer considerar aí. Falta só eu. Vai lá, manda. Felipe só tá sorrindo com tudo. Uma coisa que a gente tem coisas que estão juntas e separadas ao mesmo tempo, que é a parte artística e a parte de prestador de serviços, né? E a gente saber que são coisas que andam juntas, mas também são separadas, assim, ao mesmo tempo. Então, a parte artística é a gente fazer o que a gente gosta de fazer, a gente desenhar, sei lá, só gosta de desenhar robô, então desenha só robô sempre. Isso é uma parte artística, é o que tu gosta de se expressar. E a parte que é o prestador de serviço, que é você fazer o que o cliente está pedindo, né? Então, ser uma pessoa agradável, eu acho que é muito importante. Ser uma pessoa fácil de lidar. Eu acho que os clientes, já vi muito cliente falar que entre um ilustrador muito top e que o cara é um saco, e um ilustrador mediano, assim, mas o cara é muito agradável de lidar. Até o trabalho dele não pode ser do nível daquele outro ilustrador, mas geralmente ele consegue mais trabalhos, é mais indicado pelos clientes. Então, é isso que eu deixo de consideração final, seja uma pessoa fácil de lidar, que é um mercado, comparado com outras profissões, muito pequeno, todo mundo meio que se conhece. Então, se começar a se queimar assim, vai ser bem prejudicial. Assim. Então, faça amigos dentro da área, que o network é muito importante. E é isso aí. Eu acho que é um pouco por aí, que não é só que a gente vai trabalhar fazendo desenho, a gente tem pelo menos três áreas importantes ali, que para que as coisas deem certo são as três igualmente importantes, que é um pouco o teu desenho, o teu trabalho como ilustrador, como desenhista de história em quadrinho, como animador. Outro pouco é tu saber se administrar, né? Saber como organizar teu ano, como organizar tua conta de banco, tratar com os clientes, entender um pouco de contratos e como vender teu serviço, etc. Que isso é o que se aprende. Normalmente quem está nessa área não tem essa facilidade, mas é uma coisa que dá para aprender. E para viver disso é essencial. Tem gente que não é um grande, que não tem a qualidade de trabalho sensacional, mas consegue viver super bem disso aqui porque se tomou o trabalho de aprender esse tipo de assuntos ou tem um pouco mais de facilidade. E tem gente que arrebenta, que desenha para caramba e tal, e está sempre passando dificuldade, está sempre no vermelho. Então, para viver a longo prazo desse tipo de coisas, é essencial a gente se tomar o trabalho de aprender
a lidar com essas coisas. Eu ainda estou aprendendo tanto isso aqui como técnicas de desenho, etc. Então, como a gente falava antes, não me lembro quem foi que disse que é um aprendizado que não para nunca. E depois a questão de ser gente boa, né? De deixar uma boa lembrança nas pessoas, não só nos clientes, mas também nos colegas de trabalho, de ser gente no trabalho, na vida, né? Que isso vai fazer com que as coisas continuem rolando. Não só porque não apenas porque é a coisa certa, mas também porque no longo prazo dá certo. Então, consideração final, eu queria primeiro agradecer todos os professores que se dispuseram a participar. A gente viu que dá certo, o pessoal parece que curtiu aí. Quero agradecer também os espectadores que nos acompanharam durante essa 1h30 aí. A gente faz isso para vocês, né? A razão da gente estar aqui, todo esse esforço, toda essa adaptação para vocês isso. E eu queria, assim, também deixar como consideração final a minha própria, né, como foi a minha própria experiência. Eu comecei trabalhando com uma área que não era bem o que eu queria, e eu fui direcionando aos pouquinhos a minha carreira para o desenho. Então, eu quero falar para vocês que não desistam. Se vocês acham que é um caminho que vai demorar muito tempo, mas como é que eu vou dizer? Aproveita a jornada, né? Às vezes a jornada vai ser mais legal do que o final em si. Então estudem, acreditem, né, no potencial que vocês têm, porque a gente vai construindo no dia a dia um livrinho que faz aqui, uma aula que faz ali, um contato que faz, é um trabalho formiguinha, mas é um resultado muito gratificante. Então é isso aí, gente, não desistam, porque o caminho o mais legal é justamente esse, aproveitar essa caminhada aí. E a gente está aí para isso, para compartilhar, para aprender com vocês, para trazer um pouquinho que a gente sabe para vocês também. E espero que tenham outras lives aí, eu acho que vai ter público e vai ter assunto para muita coisa ainda. A gente pode jogar no grupo lá uma sugestão de temas, né? Deixar o pessoal levantar tema e ver um horário melhor. Não sei se o sábado de manhã teve muita adesão por ser sábado de manhã, se bem que os dias estão todos meio parecidos agora, né? Mas depois a gente joga uma sugestão de tema e horário aí para os próximos, né? Acho que a noite é melhor, hein, gente? A noite é melhor, né? Não é como se as pessoas fossem para balada, né? A gente não vai tirar o barzinho de ninguém. Vou colocar aqui nos comentários ali o contato de todos os professores que participaram dos seus respectivos perfis, né? O pessoal saber quem estava aí online na live, né? Eu vou tentar ver agora. Isso aí, então, gente. Bom sábado para vocês aí. Vamos nos falando. Legal, obrigado a todos. Boa quarentena aí, se cuidem. Bora desenhar. Vamos lá, desenhar, pintar. Vamos. Valeu, até mais. Tchau. Quem desliga primeiro?